Ele está aqui. Eu queria já compartilhar com vocês, nesse momento que nós rezávamos agora, de mãos dadas, a imagem que o Senhor mostrava no meu coração, era de um coração bem grande, um coração bem escuro, um coração bem velho, um coração bem pesado, sabe? Um coração preto, um coração feio. Muitas pessoas estavam chegando aqui com esse coração, e daí o Senhor me mostrava um coração vermelho, mas um vermelho muito bonito, um vermelho muito brilhante, e um coração que era leve, um coração como se fosse uma bexiga que estava flutuando. E o Senhor mostrava que hoje, nessa noite, é o que Ele vai realizar no nosso meio, tirar esse coração pesado, esse coração sujo, esse coração negro, e nos dar um coração bonito, um coração novo, um coração leve. Amém? Eu convido você a abrir a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. Enquanto você abre, eu me apresento. Meu nome é Edinho Maria. Daqui a um mês eu vou fazer meio século de vida. Olha que maravilha, gente. Vocês têm noção? Eu sei que não parece. Eu sei que olhando para mim assim, vocês dão a minha idade igual da do Diego, 26 anos. Mas vou fazer 50 anos. E eu falo uma coisa, André. Das promessas eu tinha me convertido antes. Da promessa eu tinha. Do navegarinho também não, né? Do navegarinho já era muito. Mas das promessas eu ajudei a escrever. Eu creio nas promessas de Deus. Sou casado com a Érica, aquela mulher maravilhosa, linda. Cadê você, meu bem? Érica? Alô, testando o som. 1, 2, 3. Tá no pastel. Gente, eu não pode ver uma fritadeira. Ela não pode ver nada, uma tomada. Eu estou tampando todas as tomadas da minha casa, porque não gosto de um fogão, de uma batideira. Sou casado, 22 anos com essa mulher maravilhosa, né? Amo essa mulher. Seria Betinha sem a Érica, né? Aliás, Zezé de Camargo e Luciano fez uma música para mim e para a Érica quando a gente se separou. Se vocês não sabiam, né? Tinha um doido na cidade que chamava Edinho, não, eu juro que não era eu. Quando eu separei da Érica, o cara ficava na rádio mandando música, uma tal de Érica, uma outra doida. E todo mundo achava que era eu. Eu falei, gente, não é nem ligado, eu gosto. Mas você está mandando música. De tanto que falaram, eu fui procurar a música. E era uma música do Zé do Camargo e Luciano, que eu não vou falar qual é. Para vocês, né? Se eu vou cantar, vocês vão ficar com inveja da Érica. Sou pai da Gabriela e da Rafaela. Uns dizem que é a cara da mãe, outros dizem que é a cara do pai. Na verdade, uma só tem a cara da mãe e o nariz do pai. A outra tem a cara do pai e o nariz da mãe, né? É invertido. Duas princesas, Rafaela e Gabriela. Uma alegria estar aqui. Mas vamos que interessa, né, gente? Vamos lá. Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passava pelas regiões da Samaria e da Galiléia. Num dia em que entrava no povoado, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Eles pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, presta atenção, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. Era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não se achou senão esse estrangeiro para voltar e dar glória a Deus. E disse-lhes: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia. Aplauda a palavra de Deus. Bem rapidinho. 10 leprosos. Eles não podiam chegar perto das pessoas. Eles tinham que andar gritando ou com um sino tocando para mostrar para aquelas pessoas: eu sou leproso, eu sou impuro, eu não posso entrar na igreja, eu não posso chegar perto das pessoas, porque quem se aproximar de mim pode ser contaminado. Então esses homens viviam afastados. Imagina a desilusão da vida desses homens, a tristeza da vida desses homens, que eles não podiam chegar perto de
somos um desses leprosos, e que o Senhor está passando por nós, perto de nós, preparando essa noite especial para trocar o coração preto por um coração novo. E quando eles encontram o Senhor, eles começam a gritar: nos cura, Senhor, nos liberta, nos salva disso daí. E Jesus fala para ele: vai, se apresente ao sacerdote. Essa própria palavra do Senhor, vai, já era uma palavra de poder e autoridade. Já estava começando naquele encontro, naquela presença com Jesus, já estava começando o processo de cura na vida daqueles homens. E aqui fala que eles saíram, e no caminho, conforme eles foram andando, eles olhavam um para o outro e: ei, a ferida do seu pé está sumindo. Sério? O seu nariz também, a casquinha está ficando seca, já não é mais aquela podridão, aquele pus. Ei, olhava para o outro e falava: caramba, sua orelha estava quase caindo, mas ela está ficando normal. E no caminho eles foram percebendo. Olha que maravilha, gente. Sabe o que o Senhor quer nos mostrar? É no caminho com Jesus que Ele vai transformando a nossa vida. Eu tenho 35 anos de caminhada. Eu não sou aquele Edinho que eu gostaria de ser, mas eu já não sou mais aquele Edinho que começou há 35 anos. Já mudou muitas lepras. O Senhor já arrancou da minha vida, do meu coração, muitas lepras de mágoa, de ressentimento, de orgulho, de vaidade. Tenho muito que ser curado, muito, muito, muito. Como nós, como você que está vindo há 2 meses, ou como você que está vindo pela primeira vez. Mas eu digo para você, é caminhando. É no caminho que o Senhor vai mostrar para você a cura que Ele vai realizando na tua vida. Mas o principal da pregação hoje tinham 10, mas somente um volta para Jesus. Somente um volta, e quando chega para Jesus, ele se prostra ao joelho, se prostra aos pés do Senhor e fala: Senhor, muito obrigado. Começa a adorar e agradecer ao Senhor. Obrigado pela cura, olha como eu estou, Senhor. Eu tinha pus aqui, eu tinha ferida exposta aqui, eu tinha lepra no corpo todo, e olha como eu estou. E Jesus olha para ele e fala: mas peraí, não eram 10? Onde estavam os outros? Esse homem, ele tirou um sorriso de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse para Jesus: obrigado. E você não sabe o poder que tem essa palavra, obrigado. Você não sabe o poder que tem a palavra gratidão. No mundo hoje nós somos em aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Eu fui pesquisar, não contei as pessoas, não deu, mas pesquisei no Google e disse que era isso. E também disse que aproximadamente 2,4 bilhões são de cristãos. Agora imagina esses 7 bilhões, todos os dias eles recebem bênçãos. Todos os dias esses 7 bilhões acordam com vida. Todos os dias eles enxergam, falam, trabalham, têm família, têm uma faculdade, têm amigos, têm saúde. Mas somente cristãos, 2,4. Mas vamos peneirar. Desses 2,4 bilhões, quantos realmente são cristãos fervorosos? Quantos não são católico, não somente de batismo, católico de verdade? É para esses que o Senhor vai falar hoje. É isso. É para você. Tem gente que não agradece a Deus. Por isso que a vida anda tão ruim, gente. Por isso que o coração anda tão preto. Porque a vida das pessoas virou uma vida de murmuração. Tem outro trecho que eu quero ler para vocês. Diz assim, ó: em tudo, presta atenção, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Em tudo seja grato ao Senhor, sempre, em todo momento, em toda situação. Senão a nossa vida vai ser uma vida só de reclamação. Você conhece aquela pessoa que só reclama, nada está bem, se chove porque choveu, se está sol porque está sol. Reclama do marido, reclama da esposa. Deus fala assim, ó: meu Deus do céu, esse cara é louco. Ele fez novena para mim pedir esse namorado. Na verdade, quantos quando viu
pedimos para as pessoas rezarem para nós, reza para o meu trabalho, eu preciso daquele emprego, eu preciso daquela faculdade, e Deus concedeu aquele presente, e Deus deu aquela faculdade, e Deus deu aquele emprego, e hoje é só murmuração, é só reclamação. Somos um povo ingrato. Tem aquela personagem do Procurando Nemo, né? A Dory, né? Temos mentalidade, mente de peixe. Esquecemos do que o Senhor nos fez. Esquecemos de semana passada que o Senhor nos falou. Esquecemos dos livramentos que o Senhor já fez na nossa vida. E daí quando dá uma dor de barriga em nós jogamos na cara de Deus. O Senhor veio falar hoje, sabe o que para mim e para você? Você precisa ter um coração grato. Senão o resto da sua vida você vai carregar esse coração preto e o seu coração nunca vai clarear. O teu coração nunca vai ser um coração leve. O teu coração nunca vai ser um coração agradecido. Porque o agradecimento nos liberta. É gostoso quando você diz para alguém um obrigado por algo. Sabe? Marido, vou dar um exemplo aqui. O marido, se ele chegar para a esposa e falar, bem, me faz um bolo, ela vai fazer um bolo. E se ele chegar no outro dia e falar, bem, estou com uma vontade de comer um macarrão, a esposa vai fazer um macarrão. E no outro dia ele vai chegar e vai falar, estou com vontade de lasanha, e a esposa vai fazer uma lasanha. Mas é diferente quando ela faz um bolo e ele diz, o bolo que você fez ficou maravilhoso. Obrigado, meu bem. O macarrão que você fez, extraordinário. Obrigado. Com certeza, na próxima vez que ele pedir um macarrão, vai vir mais especial. Porque teve um agradecimento. Está dando para entender? Nós somos criados do Senhor para louvar o Senhor. Eis a nossa finalidade. Você acha que você veio no mundo para quê? Para sofrer? As pessoas falam isso, né? Ah, eu não acredito no inferno, não. Eu fui feito para sofrer, não. Você foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para ter um coração vermelho e leve, um coração grato, um coração que bendiga ao Senhor, um coração que exalta o Senhor. Mas muitas vezes nós somos esse coração preto, igual o povo de Deus, gente. O povo de Deus vivia escravo do faraó, bem rapidão. O povo de Deus vivia lá amassando cimento, amassando barro para fazer aquelas pedras. Eles viviam carregando aquelas rochas grandes para fazer aquelas pirâmides, para fazer aquelas estátuas lá do faraó, levando chicotadas. Eles eram presos, viviam comendo cebola, uma vida de escravos mesmo. E eles começaram a clamar a Deus, nos liberta, Deus, nos liberta. Nós não aguentamos mais essa vida, nós não aguentamos essa vida de desgraça. Deus escuta o clamor daquele povo, porque o nosso Deus não é um Deus surdo. Amém? E Ele vai ouvir você. E Deus manda um libertador na vida daqueles homens, Moisés. E Moisés liberta todo aquele povo. E eles saem do deserto. E Moisés vai com eles. E quando chega diante do mar, nós vamos morrer aqui. E o faraó atrás de Moisés bate o cajado no mar, o mar abre. E eles viram a glória de Deus. Meu Deus, que Deus é esse? O mar abre e eles passam. Só que passado um tempo, gente, Deus prometeu para eles: eu vou preparar para vocês um lugar, uma terra onde emana leite e mel, onde você vai ter a sua terra, onde você vai plantar o que você quiser, onde você vai viver com a sua família livre, onde você vai poder ter o seu gado, as suas ovelhas, o seu rebanho, a sua plantação. Olha que projeto de Deus. Mas aquele povo que até então pedia libertação, quando chega no deserto eles começam a reclamar: o Senhor nos libertou, vamos morrer aqui, eu não aguento mais esse sol, eu era escravo, mas pelo menos lá eu tinha um lugar para dormir, agora a gente nem tem onde dormir. Eu era escravo, mas lá eu tinha cebola para comer, e agora eu não tenho o que comer. E Moisés pede para Deus, e Deus faz chover no deserto maná. E quando eles acordam pela manhã, eles olham ali, e eu não vou conseguir pregar com essa menina na minha frente. Eu estou avisando, tem condição. Tem condição de pregar, querida. É desconcertante. Querida, você me desconcentra. Mas você vai participar da minha pregação, fique aí. E eles acordam e veem maná. E eles pegam aquele maná e faz bolo, e faz pão, e faz suco de maná. Gente, tinha que comer. E passa um tempo, aquele povo começa a reclamar: ai, estou enjoado, não aguenta mais maná, eu não quero mais maná. E começa a reclamar
Até que Moisés vai e pede para Deus, e Deus manda para ele codorna. Sabe qual é codorna? Quem morou em sítio, quando eu era criança pequena lá em Alzira Tamoio, eu caçava codorna, aqueles passarinhos maiores assim, né? Meio franguinho. E quando eles acordam de manhã, gente, eles veem aquele chão forrado de codorna. Imagina que no filho de frango é passarinho, aquele povo não comeu. Frango é passarinho. Torta de frango. Sorvete de frango. Pavê de frango. E passado um tempo, o que aquele povo faz? Reclama. Nós queremos água. Nós tínhamos cebola lá. Se eu fosse Deus, eu ia falar, você quer cebola? Eu ia chocar a cebola na boca do meu. Vai tudo para lá e comeu cebola, assim, cambada de graça. Mas Deus foi lá. Está com sede, Deus manda Moisés. Moisés vai. Moisés queria pegar o cajado e bater a cabeça dele. Mas bate o cajado na porta e começa a água. Aquele povo toma banho e bebe água. Mas não era feliz quando não era escravo. Porque lá era um Deus pagão que a gente adorava. Mas não tem ninguém para ver como Deus aqui. E Moisés vai com Deus e fala com Deus. E Deus dá as tábuas da lei e põe dentro do tabernáculo e fala, pronto, aqui está a presença de Deus. Fala para eles que eles podem me adorar. Esse povo de Deus somos nós. Mas sabe o que é triste disso? O triste que para chegar da onde eles estavam presos com o faraó até a terra prometida, caminhando no deserto, eles levariam uma média de 40 dias. Caminhando no deserto, eles chegariam na terra prometida. Mas aqueles corações, eles eram tão ingratos, eram corações tão pretos e tão fechados, que Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos no deserto. Eles andavam aqui, a terra prometida estava ali, mas eles andavam aqui, e foi andando aqui, e foi passando, e foi morrendo gente. 40 anos é o tempo de uma geração, gente. Deus falou assim, vocês são tão duros de coração, vocês têm um coração tão infiel, tão ingrato, que essa geração não merece. Essa geração não merece entrar na terra prometida. Os seus filhos entrarão, mas vocês não. E passou 40 anos até que eles entraram. Muitas vezes a graça não chega até nós, porque nós temos um coração ingrato. Nós ficamos escandalizados com o povo de Deus. Mas se você for analisar a tua vida, e eu analisar a minha vida, que eu vou falar da minha vida para você, você vai ver quanta ingratidão nós temos, o quanto nós temos um coração preto, fechado. E é triste que a pessoa ingrata, ela começa a achar que as coisas são uma obrigação. Quer que eu dê um exemplo? Você vem num grupo de oração, daí todo dia você vê que nosso irmão aqui mora perto da sua casa, e você vê ele no ponto de ônibus. Daí você fala assim para ele, meu irmão, eu vi que você mora próximo da minha casa, eu moro também mais ou menos ali, vou te dar carona. Quer que eu te dou carona? Maravilha. Obrigado. Passa um mês, legal. Passa 2 meses, junto. 1 ano, vindo junto. Mas um dia o Hugo está doente, e o Hugo não vem no grupo, e ele perde o grupo. E quem é o vilão da história é o Hugo. Vira uma obrigação, mas ele não é obrigado a levar ele. Ele, porque ele tem um coração agraciado, ele oferece carona para ele. Mas ele tem que ter um coração de todos os dias olhar para o Hugo e falar, obrigado, meu irmão, por você ter trazido eu. Obrigado, meu irmão, por você ter trazido eu. Obrigado. É isso que nós precisamos, gente. Falar obrigado para as pessoas. Uma geração ingrata, uma geração que acha que a gente é obrigado a fazer as coisas. Eu falo isso porque eu tenho autoridade, sabe? Eu tenho muita autoridade para falar isso para vocês. Eu tive a graça de Deus de começar muito cedo na igreja. Deus me pegou, Jesus me pegou quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje eu tenho 49. Deus me pegou muito cedo. Amém. Deus sabia que eu ia comer muito capim, sabe? Deus olhou para mim e falou, deixa eu entrar na história desse rapaz aí, que vai dar muita cabeçada. Então Deus, na sua misericórdia, entrou na minha vida. E de fato, eu dediquei a minha vida para Jesus mesmo. Dediquei, sem falsa humildade. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tive minha experiência com Jesus.
Eu falei, eu vou viver uma vida de castidade, vivi uma vida de castidade, me casei virgem, namorei a minha esposa santamente, vivemos nossa vida, deixávamos de namorar para atender um jovem que estava com problema, grupo de jovem, quermesse, não tem o que fazer, não tinha jovem, estava lá o Edinho e a Érica. Tem um encontro, estava lá o Edinho e a Érica na cadeira. Foi a minha vida inteira assim, graças a Deus, amém. Eu não estou aqui para falar do Edinho, só quero que vocês vão entender onde eu vou chegar. Foi uma vida de verdade, dedicada a Jesus. Nesses tempos que eu vivi, eu casei com 28 anos, entrei com 14, então foi 14 anos que eu entreguei a minha juventude para Jesus. Eu estava vivendo uma crise na comunidade. Chegou um momento, lógico, aqui é de carne e osso. Eu estava vivendo uma crise. Aliás, eu estava vivendo uma crise no meu casamento. A gente estava quase para separar. Um ano, coração preto, mágoas ressentimentos, feridas no passado vieram à tona e eu surtei. Sabe aquela pessoa que surta? Eu surtei, eu virei do giraia, eu fiquei surtado, não podia ver a Érica na frente, né? Não quero entrar em detalhes, né? Mas eu surtei. Eu virei um demônio na minha casa. E como eu virei um demônio na minha casa, eu comecei a dar trabalho na comunidade. E o André não aguentava mais. O André cuidando de mim. Ele não estava mais aguentando viver aquela vida que eu estava vivendo. E eu estava quase para ser expulso da comunidade, porque eu não estava dando testemunho, porque eu não estava fazendo nada. E até um retiro na nossa comunidade, um retiro interno. Nós temos 2 retiros internos na comunidade. Um no primeiro semestre e um no segundo. Um retiro que chamava Gratidão. E o André foi chamando alguns membros para dar um testemunho de 3 minutos sobre gratidão. E eu não tinha nenhum testemunho sobre gratidão, porque eu achava que porque eu tinha entregue minha vida para Jesus, Jesus tinha que ter gratidão por mim. Eu achava que porque eu encontrei Jesus com 14 anos e eu dediquei a minha juventude inteira para Jesus, eu achava que quando eu morresse, ele ia pedir para Nossa Senhora: mãe, dá licença, o Edinho chegou, ele vai sentar aqui do meu lado de mamãe, dá licencinha. Eu achava que era assim. Mas eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tinha nada para falar. Eu falava, eu não tenho nada para agradecer Jesus, porque eu entreguei a minha vida inteira para Ele. E olha a crise que eu estou passando. Eu estou tomando remédio com psiquiatra. Estava como que é a Mansa Leão? O Gabriel falava, né? Mansa Leão, como chamava lá? Isso daí, né? Ficava glória lá assim, né? Fiquei à base de remédio. E eu achava que eu não tinha gratidão nenhuma para falar para Jesus, porque eu entreguei a minha vida para você, Jesus. Era bem assim, ó. Sabe, Jesus, eu não tenho nada para falar para você, porque eu entreguei a minha juventude para você. Desde os meus 14 anos, não sei se você lembra, Jesus, mas eu lembro. Você entrou na minha história, Jesus, e eu entreguei a minha vida para você. E você permitiu que eu sofresse desse jeito. Você permitiu que meu casamento tivesse desse jeito. Olha, Jesus, como estão minhas filhas. Olha, Jesus, como está meu casamento, Jesus. Eu dizia isso para Jesus. Era assim, eu fiquei nesse estágio. E o André não me chamou para dar testemunho. E ele chamou todos aqueles que começaram junto comigo, porque eu não tinha o que agradecer a Deus. E cada um falou um pouquinho. Eu não lembro, sinceramente não lembro o que cada um falou. Não lembro mesmo. A Érica foi, o Diego foi, se não me engano a Kéfera e o Leandro foi. Mas daí foi uma mulher, bem simples. Eu achei até estranho quando chamam ela, porque ela não sabe nem falar direito. E ela morre de vergonha. E quando aquela velhinha chegou lá na frente, a Ana, ela só disse isso: oh, meus irmãos, né? Assim, não sei, né? O André, você está cada dia mais lindo. Ela chegou lá e ela só disse assim, ó: ele pediu para mim falar sobre gratidão. Como não ser grato a Deus? Eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho as meninas que cuidam de mim. Todo dia Ele traz coisas para nós. Como não ser grato a Deus? Ela só falou isso.
E foi o suficiente. Foi a oração de exorcismo que eu precisava ouvir. Ali o demônio saiu do meu corpo, sabe por quê? Com todo respeito, as meninas vão entender. A minha casa, ela é mais confortável que a casa feminina. Na casa feminina, elas têm 3, 4 beliches por quarto. Dormem 6 a 8 meninas no quarto. Não é o quarto mais confortável do mundo. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma cama de casal bem grande. E às vezes eu abro a perna e jogo a Erika no chão. Eu durmo bem espaçoso. E aquela mulher disse: eu tenho onde dormir. E daí eu lembrei que eu sou um membro de aliança. E quando eu quero, eu posso parar e tomar um sorvete na hora que eu quero. Mas elas não podem, porque ou todas tomam sorvete, ou nenhuma toma sorvete. Mas ela disse: como não ser grato? Jesus dá comida para nós. Como não ser grato? Eu tenho as meninas que cuidam de mim. Gente, e ali eu aprendi o que é ser grato. Não é ter palavras bonitas, é ter um coração agradecido. E daí, mais do que depressa, gente, foi demais. Para mim foi o melhor retiro que eu já participei, de todos que a comunidade proporcionou. O André pediu assim: ó, pega um caderno, e é isso que eu vou pedir para você fazer na sua vida. Pega um caderno. Ele pediu assim: ó, começa a escrever, reza situações que Deus vai te lembrar de gratidão. E eu não tinha o que escrever, porque eu era o Edinho que serviu Jesus. Mas ali eu comecei a escrever: obrigado, Jesus, sabe, Jesus? Aquele dia quando eu era criança, que eu fui caçar passarinho, e eu enfiei quase a mão naquele buraco, e depois quando eu abaixei, eu vi que tem um barulho como uma cascavel. Obrigado, você não deixou eu enfiar a mão ali. Sabe, Jesus, aquela vez que o ônibus freou em cima do carro do meu pai, e parou bem de claro: Jesus, eu não quero te agradecer assim. Sabe, Jesus, eu quero te agradecer. Eu comecei a escrever. Aqueles colegas meus que me levaram no grupo de jovens, hoje eles já não estão mais na igreja, mas você fez com que eles me levassem. Oh Jesus, obrigado pelos amigos que você me deu no grupo de jovens, obrigado pelas pessoas. E eu comecei a escrever, e fui escrevendo, sabe, meu irmão? A nossa vida, ela não se manifesta com uma grande coisa, mas a nossa vida, Deus vai dando pequenas coisas, sabe? Você está vivo, sabe por quê? Porque o teu coração vai batendo assim, ó. E do primeiro minuto até o último minuto do dia, eu não sei quantos milhões de vezes esse coração bate. Ele não vai fazer assim, tum, uma vez só. Nós não aguentaremos. A nossa vida é feita de pequenos momentos que Deus vai nos dando, que Deus vai nos presenteando. Como hoje eu acordo e vejo: obrigado, Jesus, porque hoje eu acordei. Obrigado, Jesus, gratidão, Senhor, porque eu posso enxergar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu falei bom dia para minha esposa e ela está viva. Porque tem muitas pessoas que na madrugada morreram, Jesus. Obrigado, tchau, filho, o pai deve trabalhar. Obrigado, Jesus, porque a minha filha respondeu: tchau, pai. Obrigado, Jesus, porque eu estou indo trabalhar. Não é um dos melhores, mas é o que o Senhor me deu e é o que me sustenta. Sabe, gente, o salário do meu patrão me paga, é a obrigação dele, não é? Mas toda vez que ele me manda o pagamento, eu falo: muito obrigado, Deus te abençoe. E ele responde: amém. Ser grato nas pequenas coisas. E quando você vai ver, você começa a ser grato nas pequenas coisas. Quando você vai ver, o seu dia foi um dia todo agraciado para Deus. E eu fui anotando, gente. Eu fui lembrando de algumas pessoas. Fui lembrando do Elcio. Sabe quem é o Elcio? O Elcio era o coordenador do grupo de jovens que eu participava. Ele não aguentava mais eu, porque todo final de semana, um dia eu fui bonito, gente. E todo final de semana eu ficava com uma menina no grupo de jovens e ela chorava. Esse de R$10 levantou um rapaz que quis ter uma vida de santidade, encontrou uma mulher que também quis ter uma vida de santidade, e gerou uma família que quer ser santa e que educa os filhos da santidade. Esses R$30 fez eu conhecer essas pessoas. Gente, eu quero que vocês entendam, não foi a minha pregação que mudou o coração do André e do Gabriel, mas quando eles vêm aqui e falam assim, ó: o Edinho, sabe quem é o Edinho, gente? Ele pregou para a minha conversão. Não foi a minha pregação, mas eu pus um tijolinho naquele encontro. Se você lavou a panela naquele encontro, levante sua mão e fala: maravilha, eu lavei a panela naquele encontro. Olha o fruto
do André, na vida do Diego, na vida do Gabriel. Olha o Japão, olha a bola de neve que vai virando quando você tem um coração grato, gente. Uma experiência que eu tive com Deus, e eu evangelizei, e esse aqui evangelizou, e esse casou, e esse evangelizou. Olha as músicas desse menino, quantas almas tem transformado. Olha as pregações dessa menina, olha as orações dessa menina. Vocês estão entendendo? Se eu ficasse resmungando e murmurando, eu escrevi bendito ficha dos 30 reais. Como eu não esquecer do dia que assaltaram a minha casa, e o André foi lá e falou: meu irmão, tô aqui meu cartão da Casas Bahia, vai lá e compra a televisão que te roubaram. Eu nunca mais esqueci. O que você quer? Eu falei: reza por mim. No outro dia ele levou 30 pessoas na minha casa. Quando a Erika olhou no portão, ela viu esse cara que ela falou: os assaltantes voltaram aqui. Viu, Elvis? A Erika falou isso de você. Como não agradecer? Você tem pessoas que fez grande coisa na sua vida, não tem? Quem te chamou para o grupo? Ô gente, eu vi o Papa no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Por causa daquele gordo que está ali. Tem 2 gordos aqui desse mundo. Joy, aquele gordinho Gabriel. O Gabriel ia com o André para a Jornada Mundial da Juventude. E ele convidou eu. Vamos também? E era um sonho ir para a jornada. Mas se eu pegasse o ônibus no Rio de Janeiro, eu não tinha voltado ainda. Porque eu sou bobo de sítio. E quando eu falei assim: mas como que eu vou? Pega um ônibus do Rio, desce lá, pega um Uber. Imagina, gente. Eu não sei. O Gabriel falou assim: ó, vai no meu lugar. Eu vou de ônibus. Eu fui de carro com o André. Nós fomos com um missionário famoso. E todo mundo arrumou alojamento. E eu fiquei no alojamento que era para ser do Gabriel. Eu sou grato. Eu não consigo. Ele sabe que eu sou grato em Porto de Gramado, né? Porque ele lança uma coisa nova, ele já manda para mim. Compra para mim. Diz que saiu uma Bíblia nova. Eu já imagino, já sei. Esses dias eu estava reunião do conselho e eu gosto de caneta, sabe? Eu gosto de umas canetas diferentes. E ele falou: tem uma caneta aí? E eu peguei e falei assim: só a minha. Daí eu falei: vai usando a minha. Daí acabou a reunião do conselho, fui guardando as coisas assim. Daí eu olhei para ele assim para pegar a caneta. Ele olhou para mim com a cara de Maria Alice. Viu, Cristiane? Eu fui pedir a caneta agora que eu precisava da sua filha, a participação especial, senão eu não vou entender a história. Maria Alice, precisamos de você, por favor. E eu falei: olhei para o Gabriel e disse: Gabriel, por favor, a minha caneta. Ele olhou para mim com cara de Maria Alice. Eu já entendi tudo. Pode pegar para você a caneta, Gabriel. A caneta é sua. Quantas pessoas, gente? Sabe, gente, quando eu estava em crise, a Laine, com um bebê do colo, ela foi na minha casa, porque eu estava querendo me matar. Ela foi na minha casa com um bebê de colo, bebezinho, Joaquim, bebezinho. Devo muito pirulito pro Joaquim. Sempre com o bebê no colo. Hã? Sempre com o bebê no colo. Ela foi me ensinar o que é perdão com um bebê de colo, sempre. E sempre que você precisar da Laine, ela vai estar lá para te ajudar com um bebê de colo. Porque ela é demais. Não, deixa eu terminar a frase, porque ela é demais. É que eu sempre vou olhar para você, é que nem a Carol. Eu falei: Carol, a Carol teve bebê. Eu falei: Carol, eu não lembro mais de você magra, eu queria ver você magra, minha querida. Quando o bebê nascer, você parece muito uma foto para me ver. Mas você ficou marcada no meu coração como aquela mulher do bebê no colo. Sempre. Como não agradecer? Você tem pessoas assim? Tem gente que é um anjo na nossa vida. Agradece. Quando você começa a agradecer, sabe, gente? Eu estou falando um negócio que é para vocês entenderem. Vocês não são obrigados a estar sentados aí me ouvindo. Então eu tenho que ser grato. Obrigado. Olha meus parceiros. Sala VIP, open bar. Você doido aqui toda vez que eu prego, daqui, open bar. Sempre, gente. Nunca ninguém senta nessa cadeira aqui, ó. Depois do que eu falei na última vez, eu preciso pagar muitas almas do purgatório. Então eles sempre vão estar aqui. Sempre agradeça.
pai. Você já olhou para a mão do seu pai, como ela é cascorenta? Sabe o que é aquilo? Por você. Eu já contei isso. Uma vez, quando eu era criança, na usina tamanho que eu morava, nós éramos em três filhos, né? Eu, a minha irmã e meu irmão. E meu pai fez um franguinho ali. E meu pai comia a asinha. E ele deixou 2 coxas para nós. E eu sempre gostei da asinha, eu não gostava da coxa. E eu disse para ele: come a coxa. Ele falou: não, pai, não gosta da coxa. Esses tempos atrás, eu fui na casa do meu pai almoçar. Eu cheguei lá, tinha uma panelada de coxa. E essa imagem me veio, essa imagem. E eu me lembrei que ele disse: o pai não gosta de coxa. E hoje eu entendi. Quando você se tornar pai, você vai entender. Porque meu pai aquele dia estava comendo uma asinha de frango e estava dando a coxa para mim e para meus irmãos. Olha para a mão do seu pai, como ela é cascorenta. Dá até arrepio de fazer um carinho, porque é uma mão toda rachada para você. Para fazer você ser esse homem, essa mulher que você é hoje. Hoje a Bia, hoje a Cris, hoje sempre a Carol entende o que é o valor de uma mãe, porque ela acorda muitas madrugadas e deve ter acordado, você não lembra outra vez que a Carol deve ter dormido. Hoje ela entende o que é uma mãe que não dorme à noite e no outro dia tem que estar com um sorriso para você. Seja agraciado. Vocês estão entendendo, gente? Sabe, vocês não são obrigados a ouvir eu pregar, mas eu também não sou obrigado a pregar. Mas porque um dia Jesus entrou no meu coração, tornou meu coração grato, e eu quero que essa experiência que eu tive entre no seu coração e transforme a sua vida. Comece a ser grato com todo mundo. Sabe, nós vendemos alguma coisa na cantina, sim, nós precisamos do dinheiro, mas obrigado que você está fazendo um salgadinho, porque eu vim para um grupo sem uma janta. Esse salgadinho está salvando a minha janta. Em todos os momentos a palavra fala que um menininho fala assim: ó, Senhor, é para louvar todo momento, então eu te louvo pela cobra, porque mesmo sem pé ela corre pra caramba. Em todos os momentos agradeça a Deus em tudo. Sabe aquelas moças que ficam ali cuidando das crianças? Elas não são obrigadas das crianças, mas porque um dia Jesus entrou no coração delas e transformou a vida, elas querem dar o melhor. Nós queremos dar o melhor para vocês, para que vocês fiquem de bem com o Senhor e tenham uma experiência com o Senhor. Precisamos aprender. Obrigado por esse sorriso, obrigado pela acolhida, obrigado, Alain. Gente, eu queria vender meu carro. Falei para o Alain, ajuda a vender meu carro. Ele falou assim: Edinho, ontem eu deixei no horário do almoço e eu fui em 5 garagens para oferecer seu carro. E sabe onde eu estava? Almoçando. Eu nem sabia. Eu estava na minha casa almoçando e ele estava na hora do almoço dele, andando em 5 garagens, oferecendo meu carro para vender. Seja grato. Obrigado, marido. Obrigado, esposa. Obrigado, Érica, pela cama que você arruma. Obrigado pela janta. Obrigado pela educação que você deu para minhas filhas, pelo cuidado que você tem comigo. Sabe, quando o pai da Érica estava numa fase terminal, às vezes precisava eu ou meu cunhado pegar meu sogro, porque ele era pesado, para dar banho. Era uma situação desconcertante. Ele era o pai dela, mas ele é o pai da minha metade. Naquela vez Zé de Camargo, você não fez uma música, eu ajudava a dar banho no meu sogro, com uma hora alegria. E ela olhava para mim e falava: eu sou grato por você. Não é o seu pai, mas você está fazendo isso. Mas na pandemia, minha mãe e meu pai pegaram Covid junto, tão apaixonados que pegaram junto. E eu também, acho que eu peguei gota na época, eu nunca fiz isso. Eu peguei gota, eu não conseguia levar comida para os meus pais. E a Érica foi no portão, empurrava com ferro de longe aqui, ó. Tá aí, viu? Ei! Acabou nada. Jogava aqui, ó, a marmita. Mas obrigado, meu bem, porque você levou comida para os meus pais. Quando você começa a fazer isso, o coração vai deixando ficar preto. Ele vai ficando mais leve. Não é gostoso quando alguém fala obrigado?
obrigado por você me trouxe. Nossa, obrigado por aquele livro. Gente, eu já contei isso, mas eu vou contar no meu repertório. Essa menina aqui, ela é apaixonada por Santa Maria Madalena. Eu achei uma medalha de Santa Maria Madalena, que eu paguei R$250. 250 reais a medalha que eu dei para você. Quando eu vi aquela medalha de R$4,50, eu falei, é a medalha dela. E é difícil achar medalha de Santa Maria Madalena. Quando eu dei para ela essa medalha, o sorriso é uma xícara, a alegria, a felicidade. Você conseguiu a medalha da minha santa devoção, eu sou apaixonado por ela. Eu tirei um sorriso por R$4,50. Mentira, R$150. Está dando para entender? Nós precisamos ser assim no trabalho, ser assim na nossa casa. Mente às vezes, sabe? Nossa, como você está bonita, querida, esse cabelo ficou maravilhoso. Ficou uma bosta. Mas o importante é uma alma para o céu, sabe, gente? Depois você vai, é um pecado venial esse, essa mentirinha aí, tranquilo. Mas como você está bonito, que sorriso bonito. Não é? A gente encontra às vezes amigos da época de, gente, se tem uma pessoa que sabe que eu estou gordo, é eu. Ninguém sabe melhor do que eu. As minhas calças sabem que eu estou gordo. As minhas camisas sabem, a minha cama sabem. Você encontra um amigo que faz anos que você não vê. E aí, tudo bem, tudo bem? Pô, mas você engordou, não? Você não morreu. Outro dia, obrigado, meu bem. Nós somos num casamento. Fazia tempo que nós não se via os amigos, sabe? Tá filmando? Que Deus faça que você escute essa pregação. Encontrei um amigo da época do grupo de jovens. Aí ele me viu de terno. Você paga tarde. Aliás, eu fui num casamento de colete. Meu pai tem um colete que ele machucou a coluna. Eu vestia aquele colete. Eu não conseguia respirar, assim. Eu ficava logo esse casamento. Eu ficava pulando. Esse cara chegou pra mim e falou assim: pô, mas velhinho não tá gordo, não. Como foi, meu filho? Eu botei no lugar. Ele veio atrás, com a bateria. Puta, se escapou. Não, isso aqui de minha boca, meu corpo inteiro. Ele falou, poxa, como o velhinho tá gordo. Na terceira vez que ele falou, gente, aquela santa mulher ela falou assim: cara, você é chato, não? Faz 20 anos que você não vê ele, desde você perguntar pra ele: como que vai? Como está a sua saúde? Você está bem? Como que vai o trabalho? Está trabalhando com o quê? Você está gordo? Você está gordo? Você está gordo? Nunca mais, gente. Quando ele me vê, ele fala: como você está magro? Não? Então, eu tenho um sorriso meu. Eu estou magro. Comece a fazer isso na sua casa. Elogia seu marido. Elogia seu filho. A graça, a graça. Olha aí você sorrindo. O coração já está ficando cor de abóbora. Já está começando a ficar vermelhinho. É coração graciado. Deus, eu te agradeço pelo trabalho. Te agradeço por esse grupo, Senhor. Te agradeço. Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Quem te convidou aqui? Te agradeço por essa pessoa que me trouxe aqui. Sabe por quê? Porque, presta atenção, já vou terminar. Hoje, Deus pode entrar de uma maneira tão profunda na tua vida e a tua história nunca mais ser a mesma por causa dessa pessoa que te convidou. Olha o poder que tem um convite. Agradece. Bendita ficha de R$30 que salva uma alma. Bendito o Alan que deixou o almoço para ir cuidar do meu carro. Bendito o André que teve paciência comigo. Gabriel que fazia a formação toda semana. O Diego que quantas vezes precisei pedir socorro, corria pegar minhas filhas, cuidar. Gente, se eu vou falar para todo mundo aqui, eu vou ficar a noite inteira no meu caderno. Esse fez isso, esse fez isso, esse fez isso, esse fez isso. É isso. Em todo momento dai graça ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus para você. Para ter um coração liberto, para ter um coração livre, um coração curado. Quando você vai agradecendo: obrigado, Jesus, por isso. Você lembra aquela música antiga? Mas é no louvor que Ele age. Essa música foi antes da minha conversão, eu ajudei a escrever ela também.
Mas é no louvor que ele age. Quando você começa a louvar, para de murmurar, para de reclamar. A vida é difícil, é difícil, não é fácil. Não estou pedindo para você ficar mentindo, não, mas vê coisas boas. Às vezes eu vou na casa dos meus pais e eles dão uma reclamada de alguma coisa. Eu falo assim: ô mãe, eu vou levar você no asilo para você ver. Não para deixar ela, tá? Para você ver como que é. Ou eu vou levar você no hospital de câncer. Ah, eu estou com problema no olho. Tem gente que não enxerga e é mais feliz do que nós. Ah, não sei o que nada. Tem gente que não anda, vive numa cadeira de roda e dá paz nossa de felicidade, de gratidão. Para fechar, esses dias eu vi um videozinho no YouTube, não sei onde, no YouTube não, no Instagram, um rapazinho, sabe esses meninos todos tortinhos, não tinha o pé, sabe só por pouco mesmo, o corpinho e o braço, e ele estava numa cadeira de roda, e o rapaz chegou entrevistando ele, e perguntou para ele se ele era feliz. Ele falou: como não ser feliz? Eu sou feliz, não é porque eu não tenho isso que eu não sou feliz, vocês não imaginam a felicidade que eu tenho. Eu sou feliz, Deus me proporcionou muita coisa. Eu posso enxergar, eu posso respirar, eu posso falar, eu posso ver as coisas. Eu só queria uma coisa, que se pudesse, eu conseguisse, eu ia ficar, me ajudar muito. Eu queria uma cadeira elétrica para locomover, me ajudaria muito. Daí vem um rapaz, um youtuber, e dá para ele uma cadeira de roda elétrica, e aquele cara chora. Mas vou falar uma coisa para você: ele não foi nem um pouquinho mais feliz, porque ele já era feliz. Não foi a cadeira de roda que fez ele feliz. Ele já tinha um coração agraciado, grato. Então o coração dele não era preto, era um coração vermelho. Aquilo lá foi um acessório que ele ganhou.